Oi, meu nome é Larissa, seja bem-vindo ao meu canal. Galera, é isso mesmo, sem cortes, sem vinheta, não que eu esteja relaxando, até porque fazem aí 3 semanas que eu não posto vídeo aqui, mas justamente por isso, por eu ter me animado a gravar, e eu tô aqui na casa da minha mãe, todos os meus materiais de edição estão na minha casa em Marília, inclusive o tripé que eu tô usando é esse aqui. Eu quero falar com vocês, já tem um tempo, sobre os filmes, né? A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Tem um tempo já, desde quando lançou, eu assisti. E só que assim, eu senti que os filmes eles são vazios. Então eu queria pesquisar mais para vir aqui falar com vocês sobre isso. E eu tô pensando numa piada aqui sobre spoilers, mas é tão tosca, né? Eu ia falar pra vocês que eu ia dar um spoiler grande aí que ela mata os pais, enfim, bem piada da Praça é Nossa. A percepção que eu tive assistindo os dois filmes, eu comecei pela versão dela, que é o filme O Menino que Matou os Meus Pais, e depois eu assisti a versão dele, que é A Menina que Matou os Pais. E eu senti que os filmes eles são vazios, não de elementos, eles são muito bem amarrados. Se você pensar num enredo, né, se você olhar ali artisticamente, eles são muito bem feitos. Mas se você lembra do caso, se você lembra de ter assistido alguma coisa na televisão, na época, você vai ter essa sensação que eu tive também, né, de que faltava alguma coisa. Então eu saí buscar coisas, entrevistas, e aí tá rolando um monte de podcast com o pessoal que participou do caso, e eu assisti a maioria deles para poder vir falar com vocês. Então, assim, o filme, ele, na real, é a versão dos dois no julgamento, né? Para quem não sabe, quando a gente vai para um julgamento, a gente é treinado. Então, o advogado, ele treina em tudo que a gente tem que falar para que a gente seja inocentado, mesmo que você seja o culpado, mesmo que você tenha assumido a culpa, para que a sua pena ela seja menor. Então, talvez por isso também eu tenha tido essa sensação de que faltou coisas, né? Então começa ali a versão dela, ela entrando pro julgamento e tal, e aí ela começa a contar que ele manipulou ela, que ele usava drogas, que a família dele estava interessada no dinheiro, né? E mesmo na versão dela, mesmo ela se fazendo de todas as formas possíveis, você tem uma sensação de que, opa, alguma coisa tá errada aí, alguma coisa não tá certo, não tá batendo, né? Por tudo que a gente acompanhou lá de 2012, eu acho que 2012 não, 2002, né, até 2007, que foi o julgamento, 2006, 2007. Então, faltam coisas. Eu vi o podcast do perito criminal que analisou o caso, com as meninas do Vênus, e a Cris Paiva, ela fala uma coisa que foi muito o que eu pensei também, né? Eu pensei assim que são versões que são 80-20 numa escala de 100%, né? De verdade. Então, sendo 20% de verdade tudo que ela fala e ali 80% de verdade tudo que ele tá falando. Porque como são depoimentos manipulados, né? Então a gente não tem
uma real noção de exatamente tudo o que aconteceu de fato. Mas a gente sabe que, assim, que foi ela que manipulou. Em ambas as versões fica muito claro que o irmão do Daniel, ele é levado a cometer o crime, né? Ele é induzido a cometer o crime. O investigador, né, o perito, ele fala no podcast que os irmãos Cravinhos, eles não eram próximos, que então, assim, provavelmente o irmão do Daniel, ele foi inserido ali para, né, como um apoio, enfim, por ele já ser mais velho, por ele já ter tendências criminosas. Perdão, geralmente eu corto quando eu tuço. Então, não me admira que a pena dele tenha sido menor, apesar de ser menor ali, sei lá, um ano e pouco, né, do que a deles. Enfim. E uma coisa que eu quis muito saber quando eu assisti era o que tinha acontecido com eles, porque a gente ouve muito falar da Suzane. A Suzane, por exemplo, agora, ela ingressou numa faculdade, né, que é a Anhanguera, eu não sei de que cidade exatamente. Eu sei sim, de Taubaté, porque quando eu vi a notícia, eu falei, lá, grávida de Taubaté. Enfim, e ela ingressou, né? Então ela tá indo para a faculdade, ela sai da prisão, ela vai para a faculdade, sai da faculdade e volta para a prisão. Mas os irmãos Cravinhos, eles já saíram, né? O Daniel saiu em 2018 e tá casado, enfim, ele acabou conhecendo uma filha de uma carcereira, se não me engano, tá? E casou com ela. E o irmão dele, que eu não lembro o nome, a pessoa vem fazer um vídeo eu não lembro o nome, enfim, não lembro o nome dele. E ele saiu e ele foi preso de novo, acusado de umas outras coisas lá. Então ele ainda tá preso, mas não por esse crime, e sim por outros crimes. E a Suzana continua presa aí. E aí, quando eu tava pesquisando, eu fiquei curiosa para saber o que tinha acontecido com o irmão dela também, né? E aparentemente ele era super bem sucedido, eles estão lutando na justiça aí ainda, né? Pela herança dos pais, apesar de que a Suzane, não sei em que ano, ela renunciou essa herança e depois ela voltou atrás, né? Então eles estão nessa briga aí para ver quem que vai ficar com as coisas, que, é óbvio, né? Eu vi até uma outra reportagem que falava que a justiça brasileira, ela tá modificando a lei, porque se você matou os seus pais, por que você vai ficar com a herança dos seus pais? Não tem porquê, né? Então eles estão modificando isso daí por conta desse crime. E há pouco tempo atrás, há uns meses, o irmão dela foi flagrado, meio que drogado, atormentado, invadindo casas e tal, mas não se tem mais notícias dele, né? Então, a gente tem que, sei lá, aguardar eles fazerem mais alguma coisa. Mas a impressão que eu tive dos filmes é que são vazios, faltam elementos, principalmente se você acompanhou o caso, né? Esse é um caso que me chocou muito, porque eu tinha 15 anos e eu pensava assim, nossa, por mais que eu tenha problemas com os meus pais, eu jamais faria o que ela fez, de jeito nenhum, jamais, né? Então, quando saiu o filme, eu fui querer assistir. A gente sabe que tem livros
também, né, de pessoas que acompanharam o caso, mas infelizmente eu não li para poder fazer a comparação para vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso ir atrás, ler e trazer aqui para vocês. Então, aí um comparativo entre o filme e o livro. É só você deixar aqui no comentário. Aliás, me segue nas redes sociais. E eu vou ter que editar para pôr minhas redes sociais aqui. Me segue nas redes sociais. Que mais? Deixa um comentário, deixa um like e se inscreve aqui no canal. Beleza? É nóis!